Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos nos debruçar sobre um tema que é muito interessante. Nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, exatamente. Esse que é com certeza o maior tratado teológico do apóstolo Paulo. E vale lembrar que Pedro disse que Paulo escreve umas coisas que são complicadas de entender. E hoje nós vamos nos debruçar sobre esse tema que durante muito tempo tem sido debate e fruto de estudo de muitos teólogos durante anos. Só para citar alguns que se debruçaram sobre a carta aos Romanos, João Calvino escreveu um comentário, Martin Lloyd Jones, John Stott, entre outros que investiram tempo para estudar essa carta, e é uma carta extremamente interessante, porém, ao mesmo tempo, complicada de entender. Hoje no Vejam Só nós vamos focar principalmente em dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, onde o apóstolo Paulo coloca algumas ideias interessantes, onde ele fala que nós estamos mortos para a lei e agora vivemos na graça. O que será que Paulo quis dizer com isso? Será que o crente hoje está desobrigado a obedecer o Antigo Testamento, principalmente as leis? Alguns dizem que as leis cerimoniais se cumpriram em Cristo, então hoje nós não precisamos mais disso. Mas alguns vão mais além, dizem que nós não devemos obedecer à lei em nenhum dos aspectos dela. Mas será que ela não tem uma parte ética, principalmente, que transcende o tempo, que atinge a igreja hoje, no Novo Testamento também e na nossa época? Bom, são assuntos intrigantes, detalhes que nós devemos estar atentos, principalmente para conseguir interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Jesus disse aos fariseus que eles erravam porque eles não conheciam. Então nós não podemos cometer esse erro em não conhecer as Escrituras. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui no Vejam Só, usando aquele formato do debate presidencial, com tempo para as nossas perguntas e respostas, onde nós podemos aproveitar muito mais os nossos convidados e explorar bastante o conhecimento deles para aprender também. Por isso, fique ligado. O Vejam Só de hoje está só começando e você é meu convidado. Nada de trocar de canal. O Vejam Só já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. E hoje nos debruçando ali na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, tentando entender de maneira mais específica ali o capítulo 6 e o capítulo 7 e qual deve ser a nossa relação com a lei. Como que nós hoje devemos nos portar com relação à lei. Eu já vou apresentar os nossos convidados, para a gente ganhar tempo e na sequência assistir a nossa matéria e depois já começar o nosso bate-papo aqui nessa noite. Mas antes eu queria fazer só uma menção de maneira muito especial ao pastor Gabriel Porto. Na última terça-feira, no debate, o irmão foi citado o livro que o irmão escreveu com relação à Trindade. E o irmão, infelizmente, se sentiu ofendido por esse comentário e por isso, de maneira muito especial, eu queria nesse instante pedir desculpa ao pastor Gabriel, que é convidado assíduo aqui do Vejam Só, sempre atende às nossas solicitações. Eu já falei com o irmão, infelizmente não pôde ser pessoalmente, mas liguei para ele, a gente já conversou, já pedi desculpas, mas faço aqui também, durante o programa, o comentário não teve a intenção de ser maldoso e nem de nenhum sentido de zombaria, e por isso, aqui publicamente, assim como já fiz particularmente, peço desculpas ao irmão e as portas do Vejam Só estão sempre abertas, assim que o irmão tiver também uma agenda e calhar aqui com o programa, está convidado. Que Deus continue abençoando a sua vida ministerial, sua vida também na produção acadêmica, os livros que o irmão escreve, que tem abençoado muitas pessoas. Pastor Gabriel, um grande abraço, Deus abençoe e, de novo, desculpa ao irmão se foi ofendido, não se sinta assim, porque essa não foi a nossa intenção. Bom, apresentar os nossos convidados nessa noite, eles que vão nos ajudar na reflexão sobre o assunto.
Começar apresentando aqui à minha esquerda, pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só dessa noite. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui. É sempre um prazer atender ao chamado do Vejam Só. O Vejam Só é um programa que tem mudado a vida de muitas pessoas na comunidade cristã. A visão a respeito da palavra de Deus também tem sido fortalecida com esses debates maravilhosos que são apresentados aqui, com pessoas de muita inteligência, de muita sabedoria espiritual também. Muito obrigado, eu que agradeço aqui. Eu quero mandar, posso mandar um abraço já agora? Pode aproveitar. Então, mandar um abraço aqui. Acima de tudo, né, abaixo de Deus sempre, mas quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, né? Minha esposa que hoje ficou, não, você vai ter que fazer a barba assim, dessa maneira, dessa forma. Muito legal. A Olga, minha professora Olga, Deus abençoe muito, é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Para a comunidade judaica, que nós cuidamos aqui, hoje nós temos um amigo que está nos acompanhando, o Mauro, que está aqui representando a comunidade judaica, mais o Marcos, que também nos acompanha. Quero mandar um abraço muito grande para o Ricardo Oliveira, do canal Ricardo Oliveira. Quero mandar um abraço para o Thiago Santana, para todas as pessoas que nos acompanham ali através do nosso blog, que é o feofideísmo.com, ou através do nosso canal no YouTube também. A todos, um grandioso abraço e um carinho da paz de Deus. Pastor, para a gente iniciar, passa o endereço da comunidade que o irmão pastoreia, né? Cuida ali, para quem de repente estiver nos assistindo, quiser fazer uma visita, por favor. Tá. Ali, assim, nós temos as pessoas precisam entrar em contato conosco. Legal. Ela fica aqui do lado do Pacaembu, mas como nós temos programações, várias programações, meu e-mail está aparecendo aí, vai aparecer aí na tela. E aí ali no e-mail você entra em contato, várias pessoas entraram em contato através do Vejam Só, pedindo a agenda. E aí nós passamos a agenda e passamos o endereço também. Mas fica aqui do lado do Pacaembu, na Armando Penteado, tá bom? Muito bom. Pastor, eu estou aqui com o material do irmão, que é fruto de uma tese, né, de mestrado do irmão. Eu queria que o irmão falasse rapidamente, claro, só para a gente poder mostrar aqui, que o irmão comentasse aqui 30 segundos para fazer a propaganda. Vamos lá, Enéas. Esse é o fruto da minha dissertação de mestrado, eu a defendi no NASP a respeito é uma análise diacrônica, né, analisa todas as ocorrências da alimentação cárnea na Bíblia e na tradição judaica. Então, assim, eu analiso todos os textos em que a carne aparece como alimento, qual o seu significado, como ela é utilizada, quais são as suas regras e etc. ali dentro. Hoje eu estou fazendo o doutorado, o livro é maravilhoso, mas o meu doutorado hoje já é em uma área um pouco mais complicada do que essa. Mas, assim, adquiram, vocês vão gostar muito, é uma análise bem interessante. Tradução direta do aramaico, do hebraico, do grego, indo até os pais da igreja. Já aproveita o e-mail para fazer o contato para a visita e já fala do livro também, tá bom? Aí. Obrigado, pastor. E do meu lado direito, ele que também sempre nos atende gentilmente aos nossos convites, o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Pastor Jamierson, muito obrigado, uma ótima noite para o irmão. Obrigado, Zeca, é um prazer voltar ao Vejam Só. Estive aqui há 2, 3 semanas e voltar aqui também é sempre um privilégio, conhecer o Sérgio, estarmos dentro de um tema tão polêmico, tão complexo, mas ao mesmo tempo muito rico, né? Eu, na medida que me preparava ao programa de hoje, fui muito edificado, lendo as Escrituras, refletindo sobre aquilo que Paulo coloca com tanta sabedoria, né, e inspiração de Deus. E eu acredito que talvez seja um tema, não é um tema muito comum no dia a dia dos irmãos, mas de alguma forma você já fez uma pergunta relacionada ao assunto. Com certeza. A dúvida, eu acho que te alcançou em algum momento. Então, creio que o programa hoje vai jogar luz sobre esse assunto. É um assunto que não há unanimidade no meio teológico, como tantos outros, né? Mas espero que o programa ajude o nosso ouvinte. Lá no Seminário Batista Livre o pessoal discute bastante sobre o tema. Nós ainda não tivemos a oportunidade de aprofundar esse assunto, ainda é matéria futura, né? Eu aproveito, como o Sérgio, mandar um abraço aos nossos alunos, em especial ao diretor executivo do seminário, que é o pastor Gilson Batista, ao secretário acadêmico, que é o Daniel, evangelista Daniel, 2 amigos ali que sem a parceria com eles o seminário não existiria, né? E a todos os alunos. Contato com o seminário, quero fazer já, né? Através do site, você também vai encontrar o site aí na tela, seminariobatistalivre.com.br. Curso de teologia no nível avançado, que corresponde ao antigo bacharel em teologia, também de grego, hebraico, também com a opção à distância no EAD, então com videoaulas, um material muito rico, você pode estudar conosco. Muito bom. Pastor Gemerson, agora vamos falar um pouquinho desse livro aqui, ó, que a CPAD está bombando
bombando lá de vender. 30 segundos também, pastor. Legal. Eu sei que é pouco, mas o livro está vendendo tanto que, na verdade, Esse não já é um precisamos nem assunto falar, corriqueiro aqui no Vejam Só, né? É verdade. Arminianismo, calvinismo, é a bola da vez, todo mundo está debatendo, pastores querendo saber do assunto, e é uma oportunidade de você adquirir. O livro, eu acho que caiu assim na necessidade mesmo, porque é o terceiro livro mais vendido na categoria teológico, de livros teológicos da CPAD. Você encontra em todas as livrarias, através do site. É uma oportunidade de você conhecer o verdadeiro arminianismo. Daí eu peguei de emprestado, né, de C.S. Lewis, né, Arminianismo Puro e Simples, da sua obra-prima, né, Cristianismo Puro e Simples, para tentar mostrar assim a verdade sobre o arminianismo. Há muitos mitos em torno desse assunto, mas se você quer conhecer de maneira introdutória, um livro simples, é uma oportunidade. Muito bom, tá aí feita as devidas propagandas. Vamos agora assistir a matéria que introduz o nosso tema de hoje e aí na sequência a gente já volta com as opiniões iniciais dos nossos convidados. Vejam só. A Carta aos Cristãos Romanos é conhecida como o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Talvez por isso, a Epístola aos Romanos é um dos escritos mais complexos das Escrituras. Lembrando que até o apóstolo Pedro disse que Paulo escreve coisas que são complicadas de entender. Mas como aqui no Vejam Só, não temos medo de polêmica ou de assuntos delicados, vamos mergulhar no estudo dessa carta aos Romanos, de maneira mais especial nos capítulos 6 e 7, pois aqui está a nossa dúvida. Qual deve ser a nossa conduta em relação à lei? Isso de acordo com a orientação desses capítulos de Romanos? Esses capítulos podem ser considerados daqueles de maior complexidade para se interpretar em toda a Bíblia. Ao longo dos séculos, esse trecho tem desafiado inúmeros teólogos e estudiosos quanto à sua real interpretação. Estando mortos para o pecado e vivos em Jesus Cristo, a lei não tem mais poder algum sobre nós? Agora vivemos pelo regimento da lei do Espírito Santo por meio da palavra de Deus? Certo? Errado? Vamos ler 2 versículos e tentar chegar em uma solução. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Estamos então livres da lei, de guardá-la? Ela não tem mais poder sobre aqueles que agora estão livres em Cristo? Temos alguns estudiosos que dizem que o termo debaixo da lei significa debaixo da condenação da lei. Não estar debaixo da lei não quer dizer estar desobrigado de cumpri-la, mas sim não ser culpado de sua transgressão. Devemos notar que Paulo fala que fomos libertados da maldição, ou seja, da morte. Ele não fala em nenhum momento que não devemos mais obedecer à lei. Já outros afirmam que existe sim um caráter passageiro e cerimonial, e outro que é sim perpetuamente ético na lei. Que restaurar essas questões passageiras é uma prova da falta de liberdade que foi conquistada por Cristo aos filhos de Deus. Bom, deixamos aqui apenas umas palavras introdutórias sobre o assunto, mas agora teremos a oportunidade e também tempo para aprofundar essas ideias no nosso debate. Fique ligado, já estamos no ar. Obrigado, pastor Heber, pelo recado. Fique sempre atento aos recados de saúde do pastor Heber. Bom, vamos agora aproveitar e pegar então as opiniões iniciais dos nossos convidados. Cada um terá 3 minutos agora para responder
a nossa pergunta-tema e depois, no decorrer do debate, eles vão aprofundando essas ideias. Vou começar pegando a opinião do pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio, como o irmão responde a nossa pergunta-tema? Qual deve ser a nossa conduta em relação à lei, à luz dos textos que nós citamos, né, Romanos 6 e 7? Ok, o tema realmente de Romanos, esse grande tratado teológico, ele coloca a salvação na sua devida perspectiva. E a primeira coisa, para responder qual deve ser a nossa atitude, nós precisamos lembrar qual não deve ser a atitude, porque nunca foi a função da lei. Tentar buscar salvação através da lei significa tentar buscar aquilo que ela nunca intentou ser, nunca foi seu objetivo. Então, qual deve ser a nossa conduta? A conduta, primeiro, qual não deve ser? Não busque salvação na lei. A lei não te dá salvação, ninguém jamais foi salvo pela lei. Ninguém pode tentar ser salvo pela lei. E pode parecer estranho para um judeu, para um adventista falando, mas ninguém jamais foi salvo pela lei por guardar o sábado, e ninguém jamais será salvo pela lei por guardar o sábado ou coisa parecida. A lei, ela é um indicador, ela é um caminho através do qual, na verdade não é um indicador, ela é um tutor. Paulo usa essa mesma expressão. Ela nos aponta para o Redentor. Ela é como um espelho que nos mostra aquilo que nós somos e como nós verdadeiramente somos, nossa essência e natureza pecaminosa. E ela também nos aponta, de acordo com Romanos 10:4, um pouco fora do nosso texto, mas ainda na carta de Romanos, ela aponta para aquele que tem o poder, ele sim, de nos salvar. Qual deve ser a conduta do cristão, do verdadeiro cristão hoje, daquele que busca, que tem comunhão com Deus? Não desprezar aquilo que a palavra de Deus diz para não desprezar. A lei não é contrária a nós. A lei ela é boa quando bem utilizada. Ela é correta quando ela é bem utilizada. Ela é santa, justa e boa. Mas quando ela é corretamente utilizada, posta no seu lugar, como um guia para nos apontar para aquele que é, ele sim, o caminho para a salvação. Nossa conduta básica em relação à lei deve ser reconhecer que nós somos pecadores e que existe um padrão de moralidade, e esse padrão de moralidade está escrito por Deus. Não foi deixado para nós não foi deixado para nós a liberdade para definirmos o que fazer e como fazermos, mas definirmos se queremos fazer aquilo que Deus quer ou não. Olhar para a lei como uma expressão da vontade de Deus, sem querer forçar sobre a lei, que esta seja a vontade salvífica de Deus. A vontade salvífica de Deus se manifesta na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Muito bom, então as opiniões iniciais, né, do pastor Sérgio. Na sequência do debate ele vai poder aprofundar esse raciocínio também. Agora, 3 minutos, o pastor Gemerson Oliveira vai ter a oportunidade de responder a nossa pergunta. Pastor, qual deve ser a nossa conduta, né, em relação à lei, olhando para esses dois textos, Romanos 6 e 7? Legal, Zeca. Paulo, nesses 2 capítulos em especial, ele já começa trabalhando esse assunto da lei, a validade da lei, a função da lei, né? E também a natureza do pecado, desde o capítulo 5. Então, 5, 6, 7, se estende até 8, até porque é um ato contínuo aí o texto de Paulo. Paulo está primeiro mostrando a depravação do homem, mostrando que o homem é pecador na sua natureza, sem nenhuma condição de voltar-se para Deus, sem nenhuma condição de buscar ao Senhor, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio mérito. É uma primeira leitura que você faz desse texto. E, especificamente, no capítulo 6 e 7, no meu entendimento, Paulo é bastante claro, como em toda a sua teologia, né, de que a lei, ela cumpre-se em Cristo, toda a lei da antiga aliança se cumpre em Cristo, não tendo ela mais nenhuma validade sobre o cristão. Então, o crente, ou a igreja, que é o corpo de Cristo ressuscitado, ele já é livre da lei. E aí ele trabalha com um exemplo muito didático, prático, que está no começo do capítulo 7. Eu acho que é a chave hermenêutica para nós entendermos essa questão. Então, Paulo vai associar, fazer uma ilustração, que a mulher está casada, está debaixo da lei do matrimônio ao seu marido, enquanto ele vive. Morrendo o marido, ela está livre. E ela pode casar-se com outro, não tendo mais nenhum compromisso com o matrimônio. E aí ele faz essa associação com Cristo. Cristo morre, logo nós morremos com Cristo e ressuscitamos agora para viver uma nova lei, uma nova aliança com Ele. Então, nesse exemplo de Paulo, início do capítulo 7, que aí ele faz esse fechamento, depois ele começa desdobrando isso aí ao longo do capítulo 7,
vai como que fazendo um fechamento no capítulo 8, verso 1, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu entendo, com base nessa exposição de Paulo, não só em Romanos, mas Gálatas também, é a ênfase de Paulo sobre a validade da lei que se cumpre em Cristo. Então, eu resumiria dizendo o seguinte: Jesus não veio anular a lei, mas também não veio mantê-la, ele veio cumpri-la. E cumprida nele, nós estamos livres da lei para viver agora uma nova aliança. Muito bom, tá? Então, a opinião inicial do pastor Jamierson, e a gente quer ouvir também a sua opinião. Você é sempre convidado a participar do Vejam Só lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Todas as nossas enquetes estão ali postadas, você vota e nos comentários você coloca o motivo, né? Coloca uma explicação ali do porquê do seu voto e, na medida do possível, a gente lê aqui os seus comentários também. Coloca no ar aí a nossa enquete do programa de hoje. O cristão está dispensado de obedecer ao Antigo Testamento? E aí você tem duas opções. Sim, o cristão está dispensado de obedecer. Não, o cristão não está dispensado de obedecer ao Antigo Testamento. Vote, participe, não só dessa enquete, mas de outras enquetes também, para você nos auxiliar aqui na condução do programa, principalmente detalhando ali o motivo do seu voto, tá bom? Lembrando sempre que as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, né? Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 600 unidades com curso básico de teologia. É isso mesmo que você ouviu. 600 unidades espalhadas pelo Brasil, oferecendo o curso básico de teologia. Tome nota do telefone, que já aparece aí no seu monitor, é o 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga e pega todas as informações. Pode ser do curso básico de teologia ou de outros cursos que a Grade oferece, uma variedade de cursos, tá bom? Que com certeza vão te ajudar e vão melhorar a sua capacidade para o serviço da obra de Deus, tá bom? Então, entre em contato com a Grade e capacite-se sempre para trabalhar muito melhor, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo, o intervalo é rapidinho, e na sequência a gente volta aí no nosso segundo bloco, entrando naquele momento das perguntas e respostas com os nossos convidados, tá bom? Muito bom, depois desse rapidíssimo intervalo nós estamos de volta com o Vejam Só, e agora realmente com o momento do nosso debate, perguntas, respostas, comentários, vamos nos aprofundar no tema. Nós vamos começar a palavra com o pastor Jamierson, né? Ele que vai ter a oportunidade então de fazer a primeira pergunta da noite, que será respondida pelo pastor Sérgio e depois devidamente comentada pelo pastor Jamierson. Cada um desses momentos, os nossos convidados terão 3 minutos. Lembrando que faltando 20 segundos, irmãos, toca uma sirene, para os irmãos já irem concluindo o raciocínio, porque de terça-feira, normalmente, o nosso tempo ele parece que passa mais rápido, então a gente precisa obedecer bem o nosso tempo. Pastor Jamierson, 3 minutos por irmão, fique à vontade, a palavra está com o irmão. Pastor Sérgio, eu sei que o senhor faz parte de uma geração nova, adventista, que tem feito uma releitura de alguns pensamentos tradicionais do adventismo. Com base nisso, eu pergunto, é de costume adventista, pelo menos historicamente, fazer a divisão da lei, divisão em cerimonial, civil, dietética, etc. Eu já conheço um pouco da sua opinião, sei que o irmão não concorda com essa divisão, mas pedagogicamente a gente pode até explorar isso como aspectos da lei, mas não que a lei seja de fato assim dividida, até porque dentro de uma tradição judaica a lei é una, não há essa distinção. Sendo ainda o irmão pastor de uma comunidade judaica, sabe disso. Partindo desse pressuposto, e sabendo também que a lei não pode ser cumprida parcialmente, falhando em um mandamento, toda a lei passa a ser descumprida, ou seja, ela precisa ser cumprida integralmente. Gálatas capítulo 5, verso 3 é um exemplo disso. A pergunta é, como é que o senhor, dentro da nova aliança, agora em Cristo, a igreja, ela pode observar apenas parte da lei?
Muito bom, está aí a pergunta elaborada pelo pastor Jamierson. Pastor Sérgio, 3 minutos. E apenas 3 minutos. 3 minutos para o irmão responder. Eu sei que normalmente precisa de mais tempo, mas só tem 3. Precisaria de uns 5 a 10, né? Não é mais uma pergunta tão bem feita assim como do pastor Jamierson. Eu agradeço pela pergunta, é uma pergunta bastante interessante. Primeiro, nós reconhecemos que a lei é una, a Torá é uma, ela é uma só, mas mesmo dentro da tradição judaica existem os aspectos diferenciais dentro da própria lei. Aspectos cerimoniais, o Talmud é dividido em Sedarim, em Moedim, e vários trechos que tratam especificamente de processos diferentes, de aspectos diferentes dentro dessa lei. O grande problema é justamente a parte da pergunta, pastor, é que assim, embora no Novo Testamento nós temos a lei precisa ser totalmente cumprida, ela deve ser totalmente cumprida naquilo que se aplica a você. Naquilo que se aplica a você. Então, por exemplo, legislação que tem a ver com a mulher não se aplica para o homem. Então, se a gente fosse no tudo ou nada, se um homem não cumprisse a legislação que tem a ver com a mulher, ele estaria descumprindo a Torá. Da mesma maneira, a legislação que tem a ver com o sumo sacerdote, ela não era aplicável para o povo. O sumo sacerdote não podia aparecer, por exemplo, ele tinha que ter a estola, ele tinha que ter toda a roupa sacerdotal, e ele tinha que ter uma roupa por baixo, uma calça, para que não lhe aparecessem as vergonhas, diz Levítico, né? Essa lei não era aplicável ao povo comum. Então, assim, a lei ela é dividida em aspectos que são aplicáveis. São 365 mandamentos negativos e 298 mandamentos que são positivos. Esses mandamentos negativos geralmente são aqueles que são aplicados a grupos de pessoas. E os mandamentos positivos também são aplicados a grupos específicos de pessoas. O sacerdote tinha um conjunto de leis, né, da 613, que eram aplicadas especificamente para ele. Como é que nós podemos viver como é que nós entendemos isso dentro do conceito do contexto da nova aliança? Existem mandamentos que foram cumpridos, eles se aplicavam especificamente ao ministério de Cristo Jesus. Especificamente a Cristo como sendo o que cumpriria tipologicamente esses mandamentos. Nós que entendemos, por exemplo, Daniel 9, 24 a 27, no modelo historicista de interpretação, nós entendemos que quando ali é dito que o Messias viria e faria uma aliança com alguns, né? Rav em hebraico não quer dizer muitos necessariamente, mas alguns, mas que diz que ele faria cessar, no meio da semana, faria cessar sacrifícios e ordenanças. Nós entendemos que esse é um aspecto, é uma declaração clara de que com a vinda do Messias, tudo que estivesse relacionado com sacrifícios e ordenanças, encontrariam nele o seu fim. E não era simplesmente o seu cumprimento no sentido de ele os cumpriria, mas encontraria o choque do tipo com o antítipo, e esse antítipo faria com que esses cessassem efetivamente. E por que cessariam? Porque eles iriam ser transferidos para aquilo que nós compreendemos, de acordo com Hebreus, o santuário celestial. Passariam a ser cumpridos na pessoa do ministério, passaram e foram cumpridos na pessoa e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, o que resta? Os ditames morais dessa regra, dessa mesma lei, os ditames morais e que se aplicam ao ser humano. Como não matar, não roubar, não fazer aquilo que te afaste de Deus, que impeça você eu não sei se já terminou, mas te impeçam de cumprir o mandamento maior de amar a Deus e o mandamento secundário de amar ao próximo. Muito bom. Tem a resposta do pastor Sérgio. Já merece 3 minutos para o momento. Realmente eu acho que há uma contradição, porque é natural, é óbvio, né? Se a gente pensar em toda a lei, ela é de fato pedagogicamente aplicado para grupos, pessoas, situações, mas essa divisão pedagógica da aplicação da lei não implica numa divisão da lei. Ou seja, ou a lei passa inteira para o novo, porque ela é una, daí a afirmação, né? Se o irmão fosse um adventista de geração anterior, que concorda com esse pressuposto reformado, de que procura dividir a lei nessas categorias, né, ficaria talvez mais fácil para você. Mas uma vez que a lei é una, ou ela passa inteira ou não pode passar uma parte. Aí eu vejo, de fato, uma grande contradição, o que eu acho que é a tese de Paulo. Que aí Paulo vai dizer, não, a lei precisa ser cumprida integralmente, porque eu não tenho condição. Mateus 5:17, que ficou bastante claro, Jesus dizendo, eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Né? E Romanos capítulo 10, verso 4, eu acho muito difícil fazer essa leitura, principalmente se a lei é una, quando Paulo é bem enfático em dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
A lei termina em Cristo. Porque uma vez que ninguém pode cumprir a lei integralmente e cumprir em partes se torna inútil, alguém precisava cumpri-la integralmente e nos livrar do jugo da lei, que é a ideia lá do casamento. Jesus vai e morre, cumprindo, então assim, encerrando a vigência da lei em alguém que agora cumpriu integralmente e tendo assim, então, satisfeito a justiça de Deus, e agora, ressuscitado, ele propõe um novo mandamento. Ele inaugura uma nova aliança. Né? Há vários outros textos que a gente poderia ler, né? Principalmente Lucas 22 e 20. Este é o cálice da nova aliança. Não uma nova apenas como desdobramento, não uma nova apenas como um enxerto ou um aprofundamento, mas nova porque ele morreu. Ele morreu tendo cumprido toda a lei, então ele encerra a vigência da lei, por ter cumprido, e agora ele nos torna livres para seguir a sua lei, o seu novo mandamento, a nova aliança do seu sangue, né? Muito bom, tem então os comentários do pastor Gemércio. Agora a palavra volta ao pastor Sérgio, que vai ter então a oportunidade de elaborar a sua primeira pergunta e, ao que tudo indica, vai fazer algum comentário também da resposta. Pastor Sérgio, 3 minutos por irmão, fique à vontade. Tá, joia. A pergunta não tem muito a ver exatamente com o que a gente estava, vai ser mais relacionado à exegese efetivamente, mas eu queria fazer algumas considerações a respeito do que o senhor falou, pastor. Há uma confusão muito grande no seu pensamento a respeito porque eu expressei de forma muito clara que assim, não estamos dividindo a lei, mas dizendo que existem mandamentos específicos da lei que são cumpríveis por grupos específicos de pessoas. Isso não é dividir a lei, isso é aplicar para grupos específicos aquilo que a própria lei diz. A lei, quando fala que o sumo sacerdote não pode se casar com uma viúva, ela delimita aquele para que deve cumprir aquele mandamento. Isso é bem claro. O sumo sacerdote, agora, por exemplo, leis de sacrifícios, todos deveriam cumprir. Concordo 100%, todos deveriam cumprir. Mas isso não significa, a lei sendo una, ela não significa que ela deveria ser cumprida integralmente, totalmente por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Por quê? Porque vários dos seus mandamentos são específicos para determinados grupos de pessoas. Existem mandamentos por tempo também. Por exemplo, o Shema. O Shema é um mandamento por tempo. Ele precisa ser feito de acordo com a legislação judaica, halahá, ele precisa ser feito até as 9 horas da manhã. A mulher está isenta de todo e qualquer mandamento que seja por tempo, dentro da tradição judaica. Então, ela não precisaria cumprir esse mandamento. Quando nós dizemos que Cristo cumpriu toda a lei, será que Cristo cumpriu nesse sentido, no sentido de haver obedecido todos os mandamentos, nos tornando, assim, completamente livres da obrigatoriedade de cumprir esses mandamentos? Será que, olhando para a vida de Cristo, nós vemos Cristo cumprindo os mandamentos que fossem específicos, por exemplo, do sumo sacerdote, ou o mandamento específico do pobre, ou o mandamento específico daquele que fabricava o pão, ou o mandamento específico daquele que era agricultor? É esse que é o ponto que eu estava colocando. Não é divisão da lei, nem nos seus aspectos didáticos, mas é a aplicação dos aspectos da lei para grupos específicos de pessoas. Depois, aos outros pontos, a gente vai comentando no decorrer. A pergunta específica, pastor, é mais uma pergunta exegética, efetivamente. Eu sou mais exegeta do que apologeta. E, em termos de exegese, nós entendemos, e o senhor como professor também sabe, que um dos cânones sagrados da exegese é que você deve ler o contexto, entender, o senhor já mostrou isso um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito da estrutura literária do livro de Romanos e como os capítulos 6 e 7 encaixam dentro da estrutura literária. Porque o senhor, no início, falou um pouquinho a respeito da justiça, que vai terminar no capítulo 8, com não condenação e etc. A compreensão da estrutura literária de Romanos pode nos auxiliar a entender como essa noção de lei, pecado no capítulo 6, lei no capítulo 7, condenação no capítulo 8, elas interagem dentro do framework teológico do livro de Romanos. Então, minha pergunta, na verdade, seria um pedido. Como o senhor poderia discorrer a respeito da estrutura literária do livro de Romanos? Sim. Muito bom, tá aí então a pergunta do pastor Sérgio. 3 minutos, pastor Gemércio, para a sua resposta. Todo o livro de Romanos, Paulo está tratando do plano redentivo. Né? Desde o capítulo 1 até o último capítulo, ele vai tratar, a tese de Paulo é como a graça de Deus se manifesta diante da perversidade humana, diante da natureza do pecado. E como é que a justiça de Deus vai ser satisfeita, uma vez que o homem é depravado,
Aí a gente pode lembrar em um capítulo anterior, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Mas a justiça de Deus, ou dentro da santidade de Deus, alguém precisa satisfazer essa sua justiça, essa sua santidade. E aí Paulo vem trabalhando isso. Eu selecionei aqui alguns capítulos versículos, né? Do capítulo 5, ele já começa lançando então a base de toda a tese que ele trabalha no livro de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que o pecado existe, uma vez que o ser humano é mau e não pode ser autorredentivo, não pode se salvar a si mesmo, como é que agora ele alcança a paz com Deus? Como é que ele alcança o favor de Deus se ele não pode cumprir a lei? Uma vez que a sua natureza é pecaminosa. Aí Paulo entra com o grande tema da justificação pela fé, que é um tema que provocou a reforma protestante, que nos fez rever todo o nosso entendimento, uma vez que a teologia católica trazia essa contribuição das obras para a salvação. Então, o capítulo 6 e o capítulo 7, claro, eu citei o capítulo 8 como um desfecho assim parcial, né? Claro que ele vai estar trabalhando isso em todo o livro de Romanos. Mas quando ele vem trabalhando essa questão da natureza do pecado, capítulo 6, depois ele fala da nossa liberdade em Cristo, que ressuscitou e ressuscitamos com ele. Nós ainda continuamos na carne do pecado, nós ainda continuamos com essa natureza ativa em nós. E ele diz, o bem que a gente quer fazer não consegue, né? Alguém precisa nos representar diante de Deus. E é por isso que a lei não pode ser praticada por nós ou por ninguém. Ninguém foi salvo por causa da lei. Somos salvos por causa da justiça de Cristo, que cumpre a lei, satisfaz a justiça de Cristo, e imputa a nós a sua santidade, a sua justiça. Seria uma exposição. Muito bom, a gente sabe que o tempo é um limitador realmente. Pastor Sérgio, 3 minutos então para o irmão comentar, por favor. Ok. Na verdade, eu pedia mais uma explicação, não da temática, mas da estrutura literária mesmo do livro de Romanos, porque nós vamos perceber, primeiro, mas utilizando a explicação temática mais do que literária, que o pastor Jamerson muito bem colocou, e eu concordo praticamente tudo, não tem motivo de discordância aqui, com exceção de uma última frase, na verdade. Mas assim, olhando literariamente e olhando tematicamente, o livro de Romanos ele é dividido em grandes blocos, que vão nos levar, sim, nos mostrar quem é o ser humano, o que ele precisa, é destituído da graça de Deus, etc. Os meios pelos quais Deus tem lá trabalhado para nos trazer a paz e assim, os meios pelos quais o ser humano tentou trazer a paz a si mesmo. É fato que a lei não foi dada pelo ser humano, então ela não pode ser uma tentativa, não pode se encaixar nos meios pelos quais o ser humano tentou estabelecer para si meios salvíficos. Ela é a revelação de Deus, a Torá é a revelação divina. O grande problema, na verdade, é quando nós queremos limitar a lei, e muitas vezes, isso não é uma questão somente na argumentação, mas isso muitas vezes nós mesmos, adventistas, fazíamos isso. Nós limitávamos a lei aos 10 mandamentos, a lei que passa só aos 10 mandamentos, etc. A lei, ela não no contexto do livro de Romanos, aqui ele está falando de Torá. Ele está falando de Torá, no sentido de algo que nos aponta para Cristo, que nos leva, que nos deve apontar para o Messias e nos deve demonstrar o plano salvífico de Deus. O capítulo 7, e aqui existe um problema, e aqui, pastor, é um ponto que eu discordo, na verdade, da interpretação, e não somente eu, mas James Dunn e vários outros autores, N.T. Wright, da Nova Perspectiva Paulina e vários outros, também reformados, e não só reformados, mas teólogos mais modernos. Esse tempinho daqui a pouco já vai me dizer que acabou, eu não vou conseguir nem terminar, né? Mas assim, por exemplo, aqui a analogia que se faz é que Paulo fala, né? A lei da mulher, de fato, capítulo 7, versos 1 a 3, né? De fato, por lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morre, ela fica livre da lei que ligava ao marido. De modo que ela será chamada adúltera, etc. Aqui. Aí no verso 4 diz, do mesmo modo, meus irmãos, também vocês, pelo corpo de Cristo, morreram para a lei. Não é a lei que morre, é o cristão. Ou seja, a analogia ela é imperfeita. A analogia ela é propositadamente imperfeita.
Porque, na verdade, Paulo em nenhum momento vai dizer que a lei está morta. Paulo, em todo momento, aqui no capítulo 7, no capítulo 7, principalmente capítulo 6 e 7, vai dizer que é o homem que morre. Ele usa uma expressão dura aqui, katargeu em grego, katargeu apotonomou. Ele fala aqui, tonomou, nós somos destruídos da lei, fomos aniquilados, e é na forma passiva, ou seja, Deus nos aniquilou pela lei. Deus nos fez morrer pela lei. O que acontece aqui é que não cabe a ideia de que a lei morreu, porque, na verdade, a lei não morreu no capítulo. Quem morre são os cristãos. Os cristãos é que morrem aqui dentro desse contexto. Esse tempinho aqui a gente precisa conversar para melhorar, aumentar esse tempo, Zeca. Depois nós vamos ver se nós vamos pedir mais tempo para o programa, 3 para a horas. emissora. E aí a gente vai chegar lá. Bom, com esse comentário a gente encerra esse primeiro round e agora a palavra volta ao pastor Jamierson, que vai ter a oportunidade de fazer outra pergunta e com ela a gente inicia então essa segunda rodada de perguntas e respostas. 3 minutos, pastor Jamierson, para a sua pergunta. Sim. Não é a lei que morre. Eu até não disse isso. A lei ela precisa ser cumprida. Então, o ponto aqui não é se a lei morre ou não. A questão é se alguém cumpre. E a lei tem que ser cumprida integralmente. O único que é capaz de fazer isso é Jesus. Ao cumprir, ele encerra essa antiga aliança, baseada nesses preceitos, porque é a tese de Paulo, em que toda essa lei, ela serviu para quê? Para nos conduzir a quem? Nos conduzir a Cristo. Ela não teve outra função, porque ninguém foi salvo por obras da lei. Mesmo os salvos da antiga aliança, não foram por cumprirem a lei integralmente. Então, o ponto de Paulo no texto, especialmente o 6 e o 7, alguém precisa cumprir a lei para encerrar essa aliança. E é o que Jesus vem fazendo. Essa seria a tréplica, né? A pergunta que eu faço é assim, no Novo Testamento, nós vemos, e quando eu falo de uma nova lei, eu estou falando então, eu estou negando que o cristão não tenha nenhuma obrigação moral, né? Eu estou negando que o cristão possa fazer qualquer coisa, ser livre para fazer qualquer coisa. Na verdade, ele se torna livre para obedecer o novo marido agora, que é o Cristo ressuscitado, como seu próprio corpo. Então, esse é o ponto. Agora, ele vai cumprir uma nova lei. E essa nova lei, por mais que ela reprise conceitos da antiga lei, e isso é uma coisa muito natural, não tem problema nenhum, a Constituição brasileira repete princípios da Constituição americana, inglesa, argentina, de qualquer país do mundo, né? Até porque são princípios universais. Ponto é que Jesus, em Mateus 22, 37 a 40, ele resume a lei em 2 mandamentos apenas. Toda a lei, não a lei moral, mas porque toda lei é moral. Não há uma lei imoral, uma parte da lei, mesmo a cerimonial civil, ela não é imoral. Ela tenta revelar o caráter de Deus, de santidade de Deus, né? A pureza de Deus. Quando Jesus, então, a pergunta, por que Jesus resume a vontade de Deus em apenas 2 mandamentos? E esses 2 mandamentos, então, vão ser melhor explicados em outros comportamentos que o cristão deve ter, como as obras da carne, rejeitar obras da carne, produzir frutos do Espírito, se ainda há leis específicas para ser observado da antiga aliança. Muito bom, está aí a pergunta então do pastor Jamierson. Pastor Sérgio, 3 minutos para o irmão responder essa questão. Ok. Primeiro ponto, pastor, na verdade é o seguinte, os mandamentos de resumo que Jesus fez não são mandamentos que ele havia colocado novos. Um é Deuteronômio 6,4 e o outro é Levítico 19. Né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eram mandamentos existentes dentro do próprio contexto dos mandamentos antigos. Acontece que as leis a Torá, dentro das Escrituras, elas são o aspecto de que assim, ele restringe e mandamentos que restringe, etc., estão muito mais relacionados com a compreensão greco-romana de lei do que a própria compreensão judaica. A compreensão judaica de Torá, a palavra Torá vem de um verbo hebraico, yará, que quer dizer apontar. Ele aponta, ele nos diz e nos dita um caminho, nos aponta um caminho, nos mostra um caminho, é um guia e instrução para a vida. Por isso que toda a Torá se resume em 2 coisas, toda a Torá. E isso não é o pensamento apenas do Messias, a casa de Hillel dizia isso.
A casa de Hillel dizia isso, os rabinos diziam isso. Né? O Messias, ele coloca de uma forma muito maior. Ele, claro, que na sua boca tudo fica muito maior, porque ele é o próprio Deus falando. Mas o próprio pensamento judaico já dizia exatamente isso, que se algum outro mandamento existe maior do que esse, estão todos resumidos nisso. Os próprios Aseret Divrot, que são os 10 mandamentos, eles estão relacionados com categorias, não são chamados mandamentos dentro da palavra de Deus, são chamados de palavras, pronunciamentos, porque são categorias que englobam todos os outros mandamentos. Então, os 10 mandamentos, aquelas 10 pronunciamentos, todos os outros 603 estão englobados dentro dele. Os outros 2 englobam todos os 603, esses mandamentos que existiam dentro da própria Torá. Que no final das contas, tudo se resume a isso. Toda a Torá se resume basicamente a você ir até Deus. Você vai a Deus e você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E por que é que vem o amor ao próximo? O amor ao próximo, ele é o resumo das suas obrigações para o próximo. De Noé é dito que ele era tzadik vetamim, que ele era justo e perfeito. Tzadik tem a ver com o seu relacionamento com Deus, e o tamé tem a ver com o seu relacionamento com o próximo. Toda a Torá, toda a Bíblia, todo o Tanar tem a ver com isso. O Salmo 82 fala a respeito disso. Ele mostra que os juízes estavam errando justamente por quê? Porque eles vilipendiavam os pobres e os órfãos. Ou seja, Jesus não está... o primeiro ponto, Jesus não está extinguindo os outros mandamentos pela citação de 2 mandamentos que existiam anteriormente, porque eles já existiam. Se a existência deles significava a inexistência dos outros, a inocuidade dos outros, esses eram inócuos desde a época em que eles mesmos existiam. A passagem para a nova aliança, o Kainé de Ateke, né, o novo no sentido de renovado, de fortalecido, como está em Daniel 9, que fortalecerá, Igdil, o verbo no rifil, do verbo gadal, que quer dizer fortalecer, fortalecerá uma aliança com muitos, indica que essa nova aliança não é uma completamente alheia à antiga, como o Senhor mesmo disse. Nós podemos explorar posteriormente a questão da abrogação e derrogação. Existem diferenças muito claras entre o que é abrogação e o que é derrogação de uma legislação. Eu entendo que existe a derrogação de certos princípios e a permanência daqueles que não foram citados como sendo explicitamente derrogados. Muito bom. Então, a resposta, pastor Sérgio. Pastor Gilmar, 3 minutos para o irmão comentar a resposta dada. Veja que o assunto é polêmico, né? Tem bastante conteúdo para ser dito, mas eu tentando falar ao telespectador, que leitura você consegue fazer das Escrituras? Eu chamo de teologia espontânea. É aquele apreço que você tem pela palavra. E o que é essa mensagem que Deus nos passa? Né? Quando você lê o Antigo Testamento, então você vê toda aquela carga legal, toda aquela legislação rígida, pode, não pode, faz assim, não faz assim, né? Com que propósito aquilo? Aí você olha para o Novo, parece que realmente há uma contradição, né? O Novo não repete nada disso. O Novo, quando reafirma verdades do Antigo Testamento, até porque eu não estou aqui dizendo que o Antigo Testamento não sirva para nada. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, ele está como um testemunho profético, no meu entendimento. Toda a lei, todo o Antigo Testamento é instrução de Deus. Aprendemos muitas doutrinas no Antigo. Existência de Deus, a queda, o Messias, a redenção pelo Messias. Poxa, tanta coisa, santidade, né? Mas você olha para o Novo, você não vê mais nada disso. O foco do Antigo Testamento é a lei. O foco no Novo Testamento é Cristo. Muda totalmente. Muda totalmente. E esse é o ponto, para mim, que Paulo trabalha. Gálatas capítulo 3, verso 24. Deixa eu ver o tempo que eu tenho. E aí ele vai explicar isso. Depois ele falar que o fim da lei é Cristo. Ele vai falar em Coríntios que é o ministério da morte, porque a lei não conseguiu salvar ninguém, ela apenas mostrou, ela veio para mostrar a incapacidade do homem de cumprir a lei, a vontade de Deus, que se resume a esses 2 mandamentos mesmo. Acima de tudo, Deus como único, o seu relacionamento com Ele e o seu relacionamento com o próximo. Mas qual o propósito dela? O propósito dela é que você não pode fazer nada, você não pode cumprir a lei. E se você depender de cumprir qualquer coisa da lei, uma vez que a lei não é divisível, você falha nesse processo. Então você tem que apelar para a justiça de alguém que fez. É o que Paulo vai falar em Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Esse era o propósito da lei. Não precisa passar nada para o novo. Para que pela fé fôssemos justificados. O que é fé? Agora você reporta Cristo
a sua justificação diante de Deus. A sombra da justiça de Cristo agora vai te proteger. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor. Não estamos mais conduzidos por esse pedagogo, né, essa lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Muito bom, tem então os comentários do pastor Jamierson, né, da resposta dada pelo pastor Sérgio. A palavra agora volta ao pastor Sérgio, que vai fazer aquela que será a última pergunta desse nosso bloco agora. Pastor Sérgio, 3 minutos. 3 minutos, né? Isso, pode usá-lo à vontade. Ok. Um ponto, na verdade, pastor Jamierson, é que assim, o senhor tem citado a questão o fim da lei é Cristo, e etc. Eu acho interessante, nós precisamos observar os tempos verbais, muitas vezes, também, do que acontece aqui. Né? Totelos tu nomon, estim, verbo no presente. Ou seja, o fim da lei não foi Cristo, o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei continua cumprindo o seu objetivo de apontar para Cristo. Telos não tem o significado necessariamente de fim no sentido de terminar, mas no sentido de objetivo, de finalidade também. Isso, a gente dá uma olhadinha lá no Theological Dictionary of the New Testament, a gente vai encontrar ali exatamente isso. Um outro ponto que o senhor citou também é com relação à lei dela ser, no caso do Antigo Testamento, dela ser desnecessária, não passar absolutamente nada para hoje, e que o Antigo Testamento tem a ver, nós aprendemos muitas coisas do Antigo Testamento, mas ele não tem, não necessariamente teria continuidade. E que o foco do Antigo Testamento era a lei. Isso é um problema no que diz respeito à teologia, né? A teologia, aquela que a gente chama de das Mitte, das Alten Testament, que é o mito, o centro do Antigo Testamento. A discussão teológica sempre chega, o centro do Antigo Testamento não é a lei. O centro do Antigo Testamento é Deus. É Deus. A lei, ela é a normatização do seu relacionamento com Deus. E o centro do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele é o centro. Aquilo que os teólogos discutem, dizem que o centro do Antigo Testamento é Deus, o centro do Novo Testamento é Cristo, e o centro das Escrituras é Deus através de Cristo. Então, sendo no passado, sendo no presente. Então, um problema de teologia, na verdade, aqui com relação a isso. Mas a pergunta, para a gente não perder, ainda tenho mais 1 minuto e pouco, podia usar mais tempo, né? Mais vezes. O ministério da morte, que também é um outro texto muito mal interpretado, também 2 Coríntios 3,14, também o que o pessoal geralmente utiliza, falando que o véu era o Antigo Testamento que está em Cristo é abolido. Péssimo uso da tradução que não diz isso, diz que o véu que cai. Quando a gente diz que a lei não passa para o Novo Testamento, a gente se esquece de Romanos 3,23, que diz estabelecemos a lei, 3,31, que diz nós anulamos a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E como a lei é una, quando nós dizemos estabelecemos a lei, nós estamos dizendo o quê? Que estabelecemos qual lei? A lei de Cristo ou não? Na verdade, estamos falando que o contexto da discussão é a lei da Torá. Então, nós estabelecemos a lei. A questão do capítulo 7, capítulo 8, concordo 100%, é a nossa impossibilidade de cumprir a lei. Mas o capítulo 7, final do capítulo 7, nos diz: quem me libertará do corpo dessa morte? Né? Portanto, com a razão eu sirvo a lei de Deus, que no contexto é a mesma lei que anteriormente está sendo dito, que é perguntando se a lei é pecado, etc., que é a lei da Torá. Pergunta, capítulo 7, verso final, diz que, capítulo 8, verso 1, o que é que não existe para o cristão? Condenação ou lei? De acordo com o capítulo 8, verso 1. A condenação. Tá. Pastor, só para a gente pegar direitinho aqui, até para o nosso cronômetro se posicionar direitinho. Certo. Passo a palavra agora ao pastor Jamierson. 3 minutos para responder, pastor, por favor. A condenação que vem da lei. Porque a lei presta a isso, para nos condenar diante de Deus. Ela não nos ensina. A lei não nos ensina. A lei, ela nos leva, ela nos conduz a Cristo. Até porque nós não temos capacidade de aprender. Nós estamos depravados nos nossos pecados, nós estamos depravados na nossa natureza pecaminosa e não há bem nenhum em nós. Qualquer obra de justiça que façamos são trapos de imundícia. Como é que a lei, então, ela nos leva? Ela nos leva à justiça de Cristo. Tudo se volta a Cristo. O evangelho cristocêntrico, né? O evangelho é cristocêntrico. Todas as escrituras, ela aponta para Cristo. Então, como é que eu respondo a sua colocação? Essa justiça que nós afirmamos da lei não é porque nós a cumprimos. Porque a lei é eterna, em qualquer sentido ela é eterna. A santidade de Deus, a pureza de Deus, mas é em Cristo. O ponto aí é o mérito de Cristo sobre nós. É o mérito de Cristo. Vai falar da mudança de sacerdócio, por exemplo, Hebreus 7,12.
Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, e a gente poderia explorar isso. Jesus não é da tribo de Levi, de onde vêm os sacerdotes, de quem ministrava as leis. Jesus é da tribo de Melquisedeque, é um outro conceito, é uma outra aliança. Mas ele tem a lei dele, até porque ele é o próprio Deus. Curiosamente, parece até um paralelo, né? A lei é dada no monte Sinai, e Jesus, Mateus 5 ao 7, também do monte traz a sua nova lei, né? O seu novo mandamento, a sua nova constituição para o seu povo, que é a igreja. Eu não consigo enxergar uma outra conclusão a isso. Estamos livres da lei, ponto. O fim da lei é Cristo. Muda-se o sacerdócio, faz-se também necessária a mudança da lei. Por mais que passe princípios da antiga para a nova, e não há, o Brasil, por exemplo, tem 7 constituições federais. Já estamos discutindo de fazer uma nova aí, porque essa de 88 é muito ruim, né, por sinal. Quando se fizer uma nova Constituição, é uma nova Constituição, esquece a passada. Mas lá vai ter, por exemplo, a cláusula da liberdade de expressão, quanto ao valor da vida humana, nenhum atentado contra a vida humana, não tem problema nenhum. Isso não confunde as leis, mas é uma nova lei, porque ele cumpre a lei, na sua morte encerra o antigo pacto e lança uma nova aliança. Muito bom, está aí a resposta do pastor Jamier. Sua palavra agora volta ao pastor Sérgio, que vai comentar essa resposta, e com esse comentário nós vamos encerrar esse nosso segundo bloco. Pastor Sérgio, 3 minutos por irmão. Maravilha. Pastor Jamerson, tem alguns problemas, na verdade, na sua fala, que eu queria apontar apenas. Acho que tem mais. Mas eu vou ser legal você colocar só 2. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Na verdade, só 2 que são, na minha visão, são os mais problemáticos, na verdade. Quando o senhor diz, por exemplo, que a lei não nos ensina. Na verdade, a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Deuteronômio 6, versos 1 em diante, na verdade, Deus disse que você deve ensinar estas palavras. Tu as ensinarás, inculcarás aos teus filhos. A gente faz isso todo sábado, na nossa proclamação do Shema, todos os dias. Okay. Quando a gente diz Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nós estamos proclamando que a Torá é o meio pelo qual Deus nos ensinou e continua nos ensinando. E Ele nos ensina o quê? Primeiro, nos ensina o caminho da felicidade. Devarim, Deuteronômio 30, versos 15 em diante. Veja, hoje eu estou colocando diante de vocês vida e felicidade, morte e desgraça. Em outras palavras, quando Deus coloca a Torá, Ele nos ensina por onde caminhar e por onde não caminhar. Então ela nos ensina. Eu achei muito... me estranhou, na verdade. Me estranhou bastante. Talvez não tenha sido exatamente essa vontade, né, a intenção do que o senhor quis dizer. Esse é o primeiro ponto. E aí os versos anteriores, capítulo 26, fala a respeito das bênçãos do Monte Gerizim, das maldições do Ebal. Ou seja, você deve andar por esse caminho, você deve nunca deixar seu coração se desviar. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha... Eu hoje chamo o céu e a terra como testemunhas contra você, e lhe propus a vida ou a morte, na mesma lei, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que vocês e seus descendentes vivam, amando ao Eterno teu Deus, obedecendo sua voz, etc. Ou seja, a Torá, o objetivo principal dela, nesse sentido, ela é didática. Ela é nos ensinar qual é o caminho que Deus quer que nós andemos. Ela não tem o objetivo de nos chamar para a aliança, nos permitir a entrada para a aliança. O que nos permite a entrada para a aliança é o sangue derramado. Eu vou aproveitar esse 1 minuto e pouco para a gente considerar o outro aspecto que eu acho que precisa talvez de uma revisão, num certo sentido. Quando nós olhamos, eu acho que eu já falei uma vez aqui, uma certa feita, vou tentar resumir, Zeca. Acontece o seguinte, na antiga aliança, existia um problema que era o pecado. Esse era o mesmo problema. Nós somos unidos, eu gosto de uma frase que diz, nós somos membros de uma única família, cujo primeiro nome é pecadores e o segundo nome, sobrenome, é salvos pela graça do nosso Senhor. Como todos somos pecadores, Antigo e Novo Testamento, viventes naquela época nossa, o problema era o mesmo. Como é que se resolvia o problema do pecado? A lei, ela nunca veio, isso está certíssimo, ela vinha nos dizer qual era o padrão a ser alcançado e que nós nunca alcançaríamos. Qual era o padrão que nós deveríamos alcançar? A santidade, porque a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. Qual era o padrão? Ela mostrava o caráter de Deus. Mostrava o caráter de Deus e você nunca conseguiria alcançar esse caráter de Deus. Eu não vou conseguir, eu vou deixar para a próxima, eu vou deixar para o restante depois. Basicamente, a lei nos mostra o que nós não podemos alcançar. Quando nós não alcançamos, o que é que nós podemos fazer? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a transgressão da lei. Se você não consegue atingir, a única coisa que a lei lançava sobre nós, aí por isso que eu perguntei da condenação, era você deve morrer. Quando a Bíblia diz não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus, qual é o seu objetivo? Depois eu exploro mais nos meus próximos minutos.
Muito bom. Tá aí as considerações finais do pastor Sérgio, que não foram finais, né? Ele vai concluir depois. Mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, para aquele que infelizmente é o nosso último bloco dessa noite. Nós vamos ter que fazer aqui uma parte 2, parte 3, parte 4 do debate aqui, porque é muita informação. O pastor Jamé já falou muito bem aqui que a gente precisaria de muito tempo. Mas vamos às nossas perguntas, ainda teremos uma pergunta de cada convidado nesse bloco, tá ok? E a primeira pergunta fica por conta do pastor Jamiés. Pastor Jamiés, vou pedir para o irmão ser bem breve na pergunta, para a gente ter tempo então para as respostas e comentários, por favor. Tá bom. Pastor Sérgio, se nós entregarmos apenas o Novo Testamento para um pagão, ele terá conhecido toda a vontade de Deus? Muito bom, tá aí a pergunta do pastor Jamiés. Pastor Sérgio, 3 minutos para o irmão responder a essa pergunta. O senhor já leu o Fator Melquisedeque? Conheço. Eu acredito mais ou menos exatamente o que o autor do Fator Melquisedeque diz. Ele terá conhecido a vontade salvífica de Deus, que é o importante. Ou seja, ele terá conhecido Jesus Cristo. Independente do que o levou até ali, do que o levou até aquele momento, tudo que é necessário para que ele encontre a salvação, ele terá conhecido. Em outras palavras, talvez ele não conheça os detalhes do caminho pelo qual ele deve caminhar para ser um completo guardador da vontade de Deus de acordo com a sua revelação, tanto histórica quanto consciência, como Romanos fala disso, a revelação histórica da sua consciência, ou a revelação formal da palavra de Deus. Mas aquilo que é necessário para a sua salvação, ele vai encontrar totalmente lá no Novo Testamento. Ou em outras palavras, eu retorno àquilo que eu disse lá no início, lei não salva, lei nunca foi o propósito dela salvar, Torá não salva. E esse foi um dos problemas do meu povo naquela época. Eles buscavam a salvação onde não havia. No templo, salvação não havia no templo. Havia demonstração didática, pedagógica, o seu pedagogo conhece muito bem, do plano da salvação, daquilo que em teologia a gente chama de Heilsgeschichte. Em outras palavras, e aí errou-se porque se buscou salvação onde não havia. Não se percebeu a salvação quando ela chegou, porque se buscou a salvação no lugar errado. A lei foi objetivo de Deus que a lei salvasse? Não, de maneira nenhuma, jamais. Então, um pagão que tome o Novo Testamento vai encontrar a salvação? Vai encontrar todos os detalhes da vontade de Deus? Não, de maneira nenhuma. Muito bom, está aí a resposta então, do pastor Sérgio. Pastor Jamés, 3 minutos para o irmão comentar a resposta. Tá. Para jogar luz na pergunta, né? Qual deve ser a nossa conduta em relação à lei? À luz de Romanos 6 e 7. Hebreus capítulo 7, verso 18 e 19, pastor Sérgio, diz assim: Já li aqui que a lei cumpriu em Cristo. 12. Eu já citei Mateus 5 e 17, que Jesus não veio anular a lei, mas veio para cumprir. Já falei que a lei tinha a função de conduzir para Cristo. Citei 2 Coríntios, capítulo 3, sobre o caráter condenatório da lei, por isso é chamada de ministério da morte. Fala do seu caráter transitório, em que sentido ela é transitória, se ela continua e se ela não é divisível. Então, como é que eu responderia essa questão? Em Jesus está toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. E quando ele resume, no capítulo 22 de Mateus, os mandamentos, todos os mandamentos, decálogo, tudo, toda a vontade de Deus em 2, é porque de fato aquilo é verdade, né? Amar a Deus, se você ama a Deus, você não tem ídolos. Se você ama a Deus, você tem Ele como o único Deus verdadeiro, né? Senão também não é amor verdadeiro. Se você ama o próximo, você não mata, você não adultera, e aí por diante, a gente pode... de fato é um resumo de toda a vontade de Deus, a justiça de Cristo. Então, não estou dizendo com isso que o Antigo Testamento, já disse no bloco passado, vou repetir para ficar bastante claro. Eu não estou aqui fazendo uma anulação do Antigo Testamento, porque é a palavra de Deus, inerrante, infalível, normativa, apta para nos instruir, para nos orientar em toda a verdade. Mas em Cristo
se completa toda a justiça de Deus. É por isso que ele é um novo sacerdote. E aí eu citei Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não porque ela não seja boa. O irmão citou, e corroboro com isso, que a lei é santa, boa e justa. Paulo cita isso lá em Romanos 7. Mas ela não cumpriu a sua função. Não é que ela não cumpriu a sua função. O meio de redenção não se alcança por ela. Né? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E é dessa sorte introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. E Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, em Jesus eu entendo que se cumpre toda a vontade de Deus. Conheceu Jesus, conheceu toda a vontade de Deus. Muito bom, tá aí então os comentários do pastor Jamier. Essa palavra volta ao pastor Sérgio, que terá ali, pastor, 30 segundos para fazer uma pergunta, tá bom? Para a gente poder otimizar o tempo e dar tempo da resposta. Faça uma fácil. E do comentário. Ajuda aí. Tá bom, tá joia. Pastor, eu vou perguntar baseado em duas coisas que o senhor disse agora. Primeiro, o senhor tinha dito que a Torá, que a lei não nos ensina. Depois, o senhor disse que ela é apta para nos ensinar. Agora, disse que também usando... Vai rapidinho, uns 30 segundos. Ela é boa, mas ela também é inútil. Eu queria entender como é que essas contradições se resolvem. Em Romanos 7, Paulo vai falando de modo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O que é bom se tornou morte para mim. Eu, na verdade, para ser bem resumido, eu queria que o senhor me explicasse como é que se resolvem essas contradições e a lei que não ensina, mas é apta para nos ensinar, porque é a palavra de Deus, inerrante, infalível, no Antigo Testamento, a lei que é santa, justa e boa, o mandamento santo, justo e bom, mas também é inútil, é o ministério da morte, etc. Muito bom, vamos lá, pastor. Quando eu digo que a lei não serve para ensinar, não serve para nos ensinar a ser santo. Ela serve para nos ensinar Cristo. Ela serve para nos conduzir a Cristo. Mas ela não tem poder, é por isso que Paulo está falando aqui, Paulo, né? Se o autor dos Hebreus for Paulo. Uhum. O autor aos Hebreus, até não sei qual é a sua opinião. Não outro abacaxi, né? Por isso que ele fala da inutilidade. Não porque ela em si mesma seja inútil, mas é porque ela não é o didascalóia. Ela não ensina de verdade, ela conduz apenas. Ela é uma babá. O tutor, o aio lá, né? Citado por Paulo em Gálatas, é aquele que pega pela mão. Você não vai aprender nada com a lei, até porque você não pode fazer nada, você não pode cumprir a lei, você não tem capacidade nenhuma de cumprir a lei, mas ela te pega pela mão e te leva agora até alguém, esse sim, né, que é o próprio Deus encarnado, que humanizado como nós, se feito carne do pecado, semelhantes, em toda semelhança, ele cumpre toda a lei. Agora você olha para Cristo e você agora aprende sobre Cristo, que ele é o cumprimento da lei. O que você vai fazer a partir dali? Você pode cumprir toda a lei novamente? Não pode mais, porque Cristo agora já cumpriu. E todo o comportamento cristão de santidade que deve ser mantido, né, eu citei lá no comecinho, obras da carne, justiça, a Bíblia fala de não mentir, ser solidário, que se resume na segunda parte do mandamento, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. Por que agora nós fazemos isso? Fazemos aos trancos e barrancos. Mas agora, por que está valendo? Porque tem um sobre nós. Tem Jesus sobre nós. E quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo cumprida. Porque é o que Paulo vai falar lá em Romanos 7. Eu tento fazer o bem e não consigo mais. É uma luta da carne. O capítulo 7 de Romanos, eu acho que é mais difícil que o capítulo 9. Porque Paulo coloca ali o drama da vida cristã. Você sabe que tem que fazer o certo, porque agora você foi iluminado pela graça, pelo Evangelho, e você não consegue cumprir do mesmo jeito. Nós continuamos não cumprindo a lei. Mas por que agora somos salvos? Porque não é pela lei que é salvo, é por causa de Cristo. Então Cristo nos salva pela sua justiça, estamos amparados nela.
o dia a dia nosso, nós encontramos nos Escritos de Paulo como é que a igreja deve se comportar, a missão da igreja, a nossa vida de santidade. Há dezenas de ordenanças, de mandamentos no Novo Testamento. Mas encerra essa obrigatoriedade de um código penal, de um código legal. Porque agora é Jesus o foco. Muito bom, está aí a resposta do pastor Jamiers, que colocou calvinistas e arminianos de mão dadas ali no capítulo 7, ali, nessa dificuldade realmente. Difícil mesmo, difícil. Muito difícil. Pastor Sérgio, 3 minutos para o irmão comentar e esses serão definitivamente os comentários finais do programa dessa noite aqui, porque nosso tempo já está acabando. A gente não vai ter as considerações finais, Zeca? Não vai ter. Vai ser já direto aqui? Essa daí vão ser as Puxa considerações vida. finais em cima dessa Capricha, resposta. Sérgio. Então tá bom. E o que o irmão quiser considerar. Tem 3 minutos. Tá bom, então. Jamerson, pastor, nós vamos aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas do que o senhor falou. Primeiro que eu vou, para alguns vai parecer até acusação, mas assim, pareceu um adventista falando. Que glória, Pareceu que um bem. adventista Que falando. bom. Em muitos aspectos pareceu realmente Um novo adventista, né? A nova geração. Da nova geração adventista. Porque eu achei curioso até, desculpa tomar seu tempo, você citou que o código moral não é só os 10 mandamentos, para mim é uma novidade ouvir isso de um adventista. Pode ter certeza, vai ouvir muitas vezes, na verdade. Eu queria tentar voltar àquele tema, porque isso vai ajudar a gente a entender esse aspecto, porque dessa pergunta. Quando eu dizia a lei, e aí é preciso, Romanos mostra exatamente isso, a Bíblia inteira vem falando isso. O que é a lei? A lei é a expressão do caráter de Deus. Em hebraico, a primeira palavra, Nohi Adonai Elohecha, lá em Êxodo 20, os rabinos entendiam que ela quer dizer Ananafshi Veieti, Ananafshi Keti Veieti, ou seja, eu escrevo a minha lei, meu caráter e estou entregando a vocês. Ou seja, os 10 pronunciamentos são a manifestação do caráter de Deus. Alguém pode ter o caráter de Deus? Através apenas de Cristo Jesus. Mas o que acontecia com aqueles da antiga aliança que não tinham o caráter de Deus? Ou seja, andavam, patinavam. Eu vou falar de antiga aliança, não no sentido dessa diferenciação que se faz muitas vezes, mas no sentido mais didático, efetivamente. O que acontecia com eles? Basicamente, a lei continuava olhando para eles, vocês não conseguiram, aqui o caráter, vocês não conseguiram. E como é que eles se salvavam? Através da lei? Não. Eles se salvavam através da graça de Deus em aceitar o chamado 5S da salvação. Era sangue, sacerdócio, era o sacerdote, o sangue, santuário, substituto e sacrifício. Era isso que acontecia. Em outras palavras, ele tinha poder em si mesmo para salvar? Ele podia chegar lá e falar para Deus, até às vezes Neemias falando isso, Senhor, porque eu fiz. Quem aproximasse de Deus e dissesse, porque eu fiz tudo isso, o que Deus ia dizer para ele? Sua justiça é como trapos de imundícia, não me serve. Isso é Antigo Testamento, isso é Bíblia hebraica, é Tanar. O que acontece no Novo Testamento? O problema continua sendo o mesmo. O problema ainda é o pecado. Ainda é o pecado. Nosso problema era o mesmo problema do povo de Israel. Nosso problema sempre foi o pecado. E como é que nós podemos nos justificar diante de Deus? De maneira nenhuma. Não existe maneira de nos justificarmos diante de Deus. Como é que nós podemos ir? O fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê. Ou seja, a finalidade da lei. Como é que nós podemos, então, quando a lei nos aponta, você pecou, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, a lei diz assim, olha, você deveria morrer. Mas existe ainda um plano de salvação, através dos 5S da salvação. Cristo como sumo sacerdote em um verdadeiro santuário não erigido por mãos humanas, que oferece o seu próprio sangue como sacrifício muito maior e que é ele o substituto, nosso advogado. Ou seja, o meio de Deus resolver o problema do pecado é o mesmo. O meio pelo qual Deus julga o pecado, de acordo com Tiago 1, 22 em diante, é o mesmo. Ou seja, a questão não é onde é que nós buscamos salvação. Em Cristo Jesus. Na antiga aliança, na nova aliança, em qualquer lugar. Qual deve ser a atitude do cristão hoje? Continuar buscando salvação em Cristo Jesus, sem em qualquer momento deixar de olhar para as regras bíblicas de como viver uma vez estando dentro da aliança. Muito bom. Então aí os comentários do pastor Sérgio. Posso esperar uma reforma da Igreja Adventista com as suas palavras? Olha, pode esperar que eu vá continuar Porque seguindo é isso. algo totalmente novo, a sua teologia. Isso é muito bom. E, ó, nós vamos ter surpresa até na nossa enquete. Antes de colocar a enquete, o resultado, quero que os irmãos respondam com sim ou não. E se não quiser responder sim ou não, só falar não quero responder, tá bom? A nossa pergunta da enquete é, o cristão deve obedecer ao Antigo Testamento? Pastor Gemer, sim ou não? Não. Sim. Muito bom. Então vamos lá. Põe aí o resultado aí no ar aí pra gente, aí da nossa enquete aí. 80% não, 20% sim, 1.300 votos na nossa enquete. Muito obrigado por você que votou aí na nossa enquete, tá bom? Que traz um resultado bem interessante também. Mas ele estava ao contrário, né, Zeca? Na verdade o dispensado era o não, o sim. isso, e o sim. Você perdeu, Jamés.
Tocaram ao contrário aqui. Perdeu. Exatamente. E é interessante porque vai daquilo que o Jamerson falou da questão do adventista, e na internet, às vezes a gente escuta muita coisa dos adventistas, é bom para você refletir na enquete também. Os contatos dos nossos convidados estão lá no nosso Facebook, você pode entrar, pode conversar com eles à vontade, tá bom? Mandar perguntas, os questionamentos que você teve aí do programa, que infelizmente a gente não conseguiu responder. A edição do Vejam Só de hoje fica por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e amanhã estaremos de volta com mais um debate do Vejam Só. Muito obrigado e até a próxima.